Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. A partir de agora você fica ligado nas melhores soluções para a sua criação. O tema de hoje é equinos e vamos destacar um assunto muito importante, a estação de monta. Para falar mais sobre isso, eu recebo no estúdio a veterinária Raquel Bernaz. E você que está nos assistindo pode participar, envie a sua pergunta pelo WhatsApp. Anote o telefone 16 98181 8687 ou, se preferir, ligue no 0800 941 2000. Outra forma de participação é pela hashtag Ouro Fino em Campo. Vamos começar? Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo, Raquel, mais uma vez, para trazer soluções para o nosso produtor. Isso aí. Obrigada, Gustavo. Raquel, vamos começar do início, né, dessa estação de monta. Estamos agora no mês de dezembro aí, e a estação de monta ela já começou já há algum tempo. E que período que ela está agora, a estação de monta? A gente está no auge da estação de monta, né? Tivemos o período de transição um pouquinho lá atrás, setembro, outubro, que é uma fase um pouquinho mais difícil aí para o veterinário que trabalha com reprodução de equinos. Agora a gente já está no quente da estação de monta. E por que acontece nesse período especificamente a estação de monta? Porque a égua ela depende da luz para ciclar. Então, por isso que a gente tem esse período de transição. No inverno a gente tem períodos mais curtos de luz, aí a gente vai mudando, vai entrando primavera, verão, a gente tem dias mais longos, ou seja, com maior luminosidade. E como ela depende então da luz para ter esses estímulos para os hormônios que ativam aí a reprodução, quando vai entrando primavera, verão, dias mais longos, esses hormônios começam a atuar e a égua começa então a ovular. Então a gente nem começou o verão ainda, mas a estação de monta ela está atingindo o pico agora por causa da questão da luminosidade. A gente já está com dias mais longos, então as éguas já estão, os veterinários de reprodução já estão aí a 1000. É um período de muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Nas centrais, todos os veterinários viram aí todo dia com muitas éguas ovulando, muito trabalho com os garanhões. E mais do que trabalhar nessa época, é importante trabalhar antes de começar a estação de monta, Raquel? Sim, a gente tem que preparar esses animais para passar por todo esse período, toda essa fase muito bem. Tanto o aspecto sanitário, quanto o aspecto nutricional, quanto também o aspecto, claro, o mais importante deles, o reprodutivo. Então, examinar, preparar, se tem alguma égua que precisa de alguma reparação cirúrgica ou precisa de algum tratamento hormonal, tudo isso deve ser feito antes, né? A gente prepara o animal antes desse período, que é todo período precioso, né? Que é a estação de monta propriamente dita. A parte de nutrição também pode interferir na prenhez? Certamente, né? A nutrição interfere em todos os aspectos da vida do animal e com certeza na reprodução. Se a gente tem um animal desnutrido, com falta de proteína, falta de vitamina, não tem energia suficiente para gerar um potro, muito menos não tem energia nem para ciclar, né? A gente tem muitas vezes receptoras que não têm energia, não tem vitamina, proteína suficiente para entrar numa ciclicidade. Então, claro que é muito importante a gente ter uma ração, a gente ter um sal mineral, a gente ter água suficiente para esse animal e muitas vezes até entrar com suplemento vitamínico para esses animais. Você falou do aspecto sanitário e no aspecto sanitário entra a Ouro Fino. E depois de você ter uma égua bem nutrida, com saúde ali, você deve investir na parte sanitária e também reprodutiva. O Ouro Fino tem soluções para a sanidade e também para a reprodução. No caso da reprodução, o Ouro Fino tem um produto diferenciado no mercado, que é o Sincrorelim. Explica melhor como que deve ser o uso desse produto. O Sincrorelim, ele é um indutor de ovulação. Então, a gente sabe que a égua ela tem uma fase folicular longa e isso pode, assim, dificultar o manejo dela, né? Porque o veterinário não sabe exatamente em que momento ela vai ovular. O Sincrorelim, ele veio exatamente para isso, para que ele seja aplicado depois de uma avaliação ultrassonográfica, seja aplicado e depois de 36 a 48 horas eu sei exatamente que a égua vai ovular naquele momento. Então, isso traz praticidade. Tá? Eu sei o momento em que a égua vai ovular. E com isso eu posso arranjar
por exemplo, uma sincronização entre uma doadora e uma receptora, eu posso saber exatamente o momento que eu tenho que inseminar aquela égua. Então é muito prático você trabalhar com indutor de ovulação, que é esse nosso produto. Depois, então, que eu faço a avaliação ultrassonográfica, a gente tem que ter uma característica de folículos, né, de folículos ovarianos, são 35 milímetros, a partir de 35 milímetros, né, que a gente fala, características de edema uterino grau 3, a gente aplica o produto. 3 a 4 ml, e aí após 36 a 48 horas esse animal ovula. Todas as éguas podem receber o sincrorenin? Podem receber o sincrorenin, mas elas têm que passar por esse exame ultrassonográfico antes, né? O sincrorenin, ele é um produto que precisa ter esse exame para que ele possa atender ao que ele se propõe. E é um produto diferenciado, é bom lembrar que o sincrorenin é o único registrado? Ele é o único registrado pelo MAPA e ele pode, além disso, ficar fora da geladeira. Ele pode ficar em temperatura ambiente, de 15 a 30 graus Celsius. Claro que é um hormônio, eu não posso deixar ele exposto à luz solar direta, né? Ou no calor, por exemplo, de um porta-luva. Mas eu posso trabalhar com ele em temperatura ambiente. Então isso facilita demais a vida do médico veterinário, não ter que ficar levando isopor com gelo para trabalhar com hormônio e tudo mais. Seguro. É um produto seguro. Isso facilita. Para quem trabalha no campo, praticidade é muito importante. Então, você ter um produto que atende a isso é muito bom. E tem um outro produto também utilizado para a parte reprodutiva das éguas, que pode também ser utilizado, que é muito conhecido do nosso telespectador que trabalha com bovinos, que é o Sincrocil, inclusive, que é líder de mercado. Sim. Ele deve ser utilizado, no caso dessa ação de monta em equinos, de que maneira? Como você falou, o Sincrocil ele é muito conhecido até mesmo para quem trabalha com bovinos, na reprodução de bovinos, né? Por exemplo, se quem quiser, eu quero induzir o cio da minha égua. Tem muita gente que liga, como é que a gente induz o cio? O Sincrocil ele pode ser utilizado desde que a gente tenha um corpo lúteo e a égua esteja ciclando, tá? Então eu posso utilizar sim, até mesmo para induzir o cio da égua, mas para as éguas a dose é metade da de bovinos, é 1 ml. E aí depois de 3 ou 4 dias a égua vai exibir sinais de cio, aí é feito o acompanhamento ultrassonográfico, veja as características do folículo e aí a gente aplica mais uma vez o sincrorenin. E aí a égua ovula. E aí você consegue fazer todo esse protocolo e cronograma da reprodução? Consigo fazer todo esse protocolo. Então, eu tenho o Sincrocil antes para induzir o cio, né? Lembrando que em equinos é somente 1 ml. E depois a égua exibe sinais de cio, aí eu utilizo o sincrorenin para induzir a ovulação. E quem trabalha com garanhões, a Ourofino também tem solução? Temos. Com garanhões é muito comum o proprietário reclamar o garanhão no final da estação de monta, ele já está com um volume de ejaculado ruim, ou já está cansado, ou tem um garanhão que participa de prova e eu coleto o sêmen dele. Então tem essa preocupação do garanhão ter essa exaustão. Então tem muito proprietário que pede por um suplemento para o garanhão. E a gente tem esse suplemento para oferecer, que é o Canter da Ourofino. Ele vem com antioxidantes, vem com carnitina, que são elementos essenciais para a atividade reprodutiva. Tá? Então, a gente tem sim esse suplemento que se chama Canter Ourofino. É fácil de aplicar, são 20 ml, pode ser diretamente na boca do cavalo ou misturado na ração. Raquel, já que a gente comentou aí sobre todos esses produtos da Ourofino, vamos ver agora na prática, né, como que esses produtos são utilizados em uma central de reprodução. Mas antes, quero lembrar para vocês que se você estiver gostando do nosso bate-papo, envie a sua pergunta pelo WhatsApp, anote o telefone 16 98181 8687. Vamos acompanhar agora como que essa central de reprodução utiliza esses produtos que a gente comentou aqui numa estação de monta. Vamos lá. O período é de muito trabalho nas centrais de reprodução de equinos pelo Brasil. Na última estação, a Embryo Equi produziu 160 embriões. Por isso, em qualquer dia da semana, tem gente com a mão na massa. A partir de junho, a gente começa a organizar as éguas, faz os exames necessários para começar a estação. Aí, como as éguas aqui ficam na luz, então em julho, a gente já começa, no final de julho, já começa a mexer com as éguas. Aí é loucura, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada, nem dia do veterinário. O manejo das éguas passa pelo uso do ultrassom e pela aplicação de um protocolo Ourofino para sincronizar a ovulação das fêmeas.
hoje foi dia de aplicar o Sincrorelim, um hormônio à base de deslorelina. Além da gente poder levar ele em qualquer lugar sem precisar estar com uma geladeira do lado, ele ajuda também a gente a sincronizar tanto as receptoras quanto as doadoras, dando os momentos certos da ovulação, podendo usar os protocolos de transferência de embrião, de inseminação artificial, com o horário praticamente marcado, né, com o dia certo. O próximo passo é inseminação. A qualidade do sêmen depende da saúde e da boa nutrição dos garanhões. Por isso, eles recebem a suplementação com o Canter OF. O uso do Canter facilita a vontade do garanhão, a disposição dele para estar junto com a fêmea e, fora isso, a parte de melhoramento da motilidade espermática, amadurecimento de espermatozoide e tudo mais. E o trabalho não para por aí. Depois de todos os procedimentos, essa égua passa agora pela lavagem do útero para a retirada do embrião, que vai ser transplantado para as receptoras. O resultado é um potro que nasce no melhor período do ano, com uma genética cada vez mais selecionada. Ligações encerradas, obrigado pela participação de todos. Raquel, como a gente viu aí na reportagem, né, cada um desses produtos, vamos relembrar mais uma vez para que serve Sincrorelim. O Sincrosil não foi mostrado na reportagem, pode ser utilizado também. Pode. E o Canter? Cada um deles tem uma função, né, Gustavo? O Sincrosil, para quem quer induzir o cio numa égua, né? A égua não tá com cio, quer demonstrar sinais de cio, lembrar que a égua tem que estar ciclando e com a presença do corpo lúteo. Égua entrou em cio, eu quero induzir a ovulação. Então, Sincrorelim para induzir a ovulação. A égua já está no cio, induziu o cio com o Sincrosil, vou induzir a ovulação. Induzir a ovulação com o Sincrorelim. Tá? Então, são esses dois produtos que a gente atua aí na parte hormonal da égua, Sincrosil e Sincrorelim. Para a parte nutricional, a gente tem o Canter. Lembrar, a gente falou do Canter para o garanhão, mas ele pode ser utilizado em fêmeas também, tá? Para auxiliar, então, esse aspecto nutricional desses animais que aí estão nessa estação de monta, que a gente sabe que é pesada para esses animais, né? Então, 20 ml por dia, pode ser na boca ou pode ser misturado na ração também. Vamos às perguntas. A primeira é de Márcio Lessa, ele é de Campinas aqui, pertinho do interior de São Paulo. Qual que é a importância do controle sanitário para a reprodução? Você já até comentou um pouquinho. Tem tudo a ver, né, Gustavo? A gente não pode imaginar, por exemplo, uma doadora, uma receptora que está toda parasitada e querer tirar um embrião desse animal. Então, a parte sanitária, a parte nutricional é primordial para a gente depois pensar em reprodução. Então, vermifugação, vacinação tem que vir antes, é o arroz com feijão que a gente fala, para depois a gente pensa em reprodução. É muito difícil esse animal conseguir ciclar se está todo parasitado, está com uma doença infecciosa e não está aí com esse controle rigoroso em dia. Então, tem que vermifugar, tem que vacinar esse animal para depois pensar em reprodução. A próxima pergunta vem de Recife, Pernambuco, Júlio de Souza. Ele usa a monta natural e pergunta se é difícil adotar a inseminação artificial com as éguas e o garanhão. Não é difícil, Júlio. Você vai simplesmente precisar de um veterinário para fazer esse controle folicular dos seus animais. A partir disso, o veterinário vai estar lá, vai acompanhar seus animais com ultrassom e aí você entra com protocolo hormonal e inseminação artificial. Não é complicado, tá? Tem uma pergunta agora a respeito do Sincrorelim. Se é possível utilizar este produto para conseguir mais embriões na égua? Sim, a gente já fez um trabalho, esse trabalho foi apresentado já em congresso, é a partir de um protocolo que a gente utiliza menos doses e doses sucessivas. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse protocolo, entre em contato com a gente que a gente passa esse protocolo esmiuçadinho aí, bem detalhadamente. Mas é possível sim aí trazer vantagem para o dia a dia do médico veterinário utilizando o Sincrorelim. Essa pergunta foi do Gustavo, de Sorocaba, também um grande centro ali de criação de equinos aí para todo o Brasil. E a última pergunta é de Ana Gabriela, de Londrina, Paraná. Aliás, ela faz duas perguntas aqui. Tá. Até qual idade a égua está fértil e se as éguas idosas podem participar da estação de monta? Tá. Geralmente, com 15 anos, as éguas começam a declinar aí a atividade reprodutiva. Tá? Então, é claro que não é um marco, com 15 anos ela não se reproduz mais. Não, tá? Elas começam a ter um atraso de onda, então talvez a partir dessa idade você note aí uma tendência a ter um pouquinho mais de diminuição dessa atividade reprodutiva.
tá? Então, não tem uma idade para terminar, mas começa aí a diminuir a partir de 15 anos essa atividade ovariana dela. Muito obrigado pela participação aqui no Urufino em Campo. Eu que mais agradeço. uma vez, Raquel. E tá aí a dica para você. Se você quer algum desses produtos, vá na revenda mais próxima aí da sua propriedade, do seu criatório e peça lá esses produtos do Urufino. Se não tiver, pede para ter na revenda para poder fazer a estação de monta. Para poder fazer a estação de monta com os produtos da Urufino. Muito obrigado, Raquel. Obrigada, Gustavo. E para você ter mais informações sobre todas as soluções da Urufino apresentadas hoje, você pode entrar em contato pelo 0800 941 2000. Se você quer rever essa edição e todo o material do Urufino em Campo, acesse o nosso site que está na sua tela. E não se esqueça, domingo tem Urufino em Campo especial a partir das 9h30 da manhã, sempre no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Até mais. Tchau.